Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, Sayyidina Muhammad alayhi afdal salatu wa taslim. Caros ouvintes, temos aqui hoje o nosso Sheikh de hoje, é o Sheikh Mustafa, Sheikh Yunus Mustafa Sheikh, a quem irá responder as nossas perguntas, como de sempre, nas segundas-feiras. Temos um Sheikh para responder as nossas perguntas que os nossos visitantes deixam no nosso site do Islã Verdadeiro. As perguntas de hoje estão aqui. A primeira pergunta está: casamento no Islã. O nosso visitante quer saber como é que é o casamento no Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Aos ouvintes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respondendo à pergunta, e primeiramente parabenizando o trabalho do escritório do Islã Verdadeiro. É um prazer estar visitando, o nosso irmão e os irmãos aqui. O casamento no Islã é algo muito importante, e a base do Islã é o casamento. A base da unidade islâmica é o casamento. O casamento no Islã é uma união sólida entre o homem e uma mulher, que fazem esta união por causa de Allah, e também por causa do amor, para que dentro dessa união possam se completar um ao outro. O homem completar a mulher completar o homem, e gerar uma família, e construir uma família, e educar os filhos. E também, dentro dessa relação entre homem e mulher, atender os seus desejos sexuais e físicos e de carinho, e suprir as carências, e suprir todas as necessidades inerentes ao ser humano de uma maneira lícita e de uma maneira com responsabilidade e uma maneira que agrade a Deus. Muito obrigado pela esclaração. A segunda pergunta que cá temos está a perguntar, dizer: por que os muçulmanos casam com mais de uma? Por quê? Será que é gosto pelo sexo? Ou porque a religião islâmica manda isso? Ok. O casamento poligâmico no Islã é uma coisa que não é nova. Ela vem desde o princípio da humanidade. Se tem casamento poligâmico. E inclusive os profetas antigos, como o profeta Abraão, alayhi salam, ele teve 3 esposas. Teve primeiro Sara, depois Agar, e depois teve a terceira esposa. Moisés também teve esposas. E vários profetas tiveram esposas. Não só os profetas, os homens também tinham mais esposas. Mas por que no Islã se tem mais esposas? Não é um mandamento. Allah disse no Alcorão: e dentre vossas esposas terá 2, 3 ou 4. Mas se temer ser injusto com elas, casai-se apenas com uma. Então, o casamento não é só por necessidade, não é só por sexo. Como eu disse, respondendo à pergunta anterior, o casamento é família, responsabilidade, completar um ao outro. Mas os motivos são muitos. O número crescente e o número bem maior de mulheres que existem na Terra. Também o fato de que morrem muitos homens nas guerras e fica um número elevado de mulheres, de viúvas, e com crianças e com filhos. Então o homem casa com uma família formada que o falecido deixou, também para auxiliar aquela família, para educar os filhos, para sustentar a família. Também devido a um número de mulheres que não podem ter filhos. Como às vezes o homem casa com uma segunda esposa,
porque a primeira esposa não pode ter filhos. Ao invés dele abandoná-la e deixá-la, ele gosta dela, ele ama ela, respeita ela, e também ele pode suprir aquela vontade, aquela necessidade de ter filhos, então forma a família com outra. E muito importante saber que no Islã, mesmo que tenham uma, duas, três ou quatro esposas, é uma família só. Aquele homem ele tem responsabilidade de dar igual, de sustentar igual, de dar tempo igual, carinho igual, atenção igual, suprir financeiramente igualmente, sem fazer distinção de uma ou outra, sendo igual nas coisas, no sustento, no tempo, na dedicação e tudo isso. Ok. A outra pergunta que vem está a dizer: vimos na sociedade muçulmana as mulheres a colocarem véus e burca. Será que elas fazem isso por causa da religião ou porque querem esconder as fases? Agora, o Sheikh Yunus aqui conosco vai esclarecer o uso de véu no Islã. Certo. O uso de véu no Islã é ordenado por Deus. É um uso obrigatório. Também isso não foi ordenado só para as muçulmanas. As cristãs e as judias que deixaram de fazer, mas é prescrito na Bíblia e na Torá, que elas se cubram com os seus véus. Um exemplo que podemos ver nos países católicos, principalmente, quando você vê uma imagem de Maria, que é a mulher mais virtuosa, e também para o Islã, a mulher mais virtuosa que andou na face da terra, você não vê ela sem o véu exatamente do jeito que as muçulmanas usam. Então, o véu é uma proteção para a mulher. Alá determinou o uso do véu para que as mulheres não sejam incomodadas e para que elas sejam identificadas como mulheres religiosas e castas e mulheres que não devem ser molestadas. Também para esconder aqueles atributos femininos que ela preserva para ela mesma, ela se valoriza, preserva os seus atributos e preserva para a sua família e para o seu esposo e para os seus pais, para aqueles que podem vê-la sem véu. Isso é muito importante porque o Islã coloca a mulher numa posição elevada, uma posição de respeito, uma posição muito respeitosa e numa posição muito elevada. Então, a mulher é ordenada a colocar o hijab e que ela pode deixar aparecer as mãos dos pulsos e o rosto, a parte onde não é abaixo do cabelo e até o queixo. Mas também há mulheres que elas preferem cobrir o rosto com o niqab ou com a burca, ou cobrir todo o rosto ou deixar só os olhos de fora. Isso é opcional de cada mulher. É mais recomendável, não é obrigatório. Mas as mulheres fazem isso por causa de temência a Deus, de temência a Allah. Não é por causa do marido ordenar, não é por causa da sociedade, não. É por causa de temência a Deus. Então, como nós temos no Islã jejum obrigatório, só para exemplificar. Mas tem outros dias de jejum voluntário. Se a pessoa faz aquilo, ela tem mais merecimentos e mais recompensas com Deus. Mas não é obrigatório para fazer. Tem o que é obrigatório no mês do Ramadã. Mas tem aquilo que é voluntário, que você faz para obter mais recompensas, para se aproximar mais de Deus. Também o hijab tem aquilo que é obrigatório e tem aquilo que é voluntário. E o niqab e a burca são atos voluntários. O outro nosso irmão está a perguntar, ele quer saber qual é a diferença entre o Islã e o cristianismo. A diferença entre o Islã e o cristianismo é que tem várias diferenças. A diferença básica é que nós no Islã cremos que há apenas um Deus, e Ele é único, e que não há trindade. Não existe um Deus dividido em três. Do mesmo modo que não existem
uma pessoa que se divide em três. Então, nós temos uma unidade. Deus, no Islã, é supremo, absoluto, criador de todas as coisas. Ele não gerou, não foi gerado. Ele não tem filho, não tem filha. Não se casou, não tem mulher. Não tem pai, não tem mãe. E ele é antes de tudo e nada foi antes dele, ou ele não precisa de nenhuma das suas criações. Mas todas as suas criações precisam dele. E ele está no controle de tudo. No cristianismo original, conforme a mensagem que foi revelada pelo profeta Isa, alayhi salam, profeta Jesus, alayhi salam, ele também disse que Deus era único. E em todos os evangelhos você pode procurar, nunca ele diz que ele mesmo é Deus, e nem que ele é filho de Deus. Ele se refere a si mesmo como filho do homem. Mas esse conceito de trindade aconteceu depois do concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, onde algumas pessoas, alguns líderes sentaram e pegaram algumas partes da Bíblia e modificaram, e algumas eles abandonaram e tiraram da Bíblia e instituíram o conceito de trindade e instituíram também o celibato, que o padre, o líder cristão não pode casar. Então tem essa diferença. Nós cremos, o Islã crê em um Deus, e que quando nós rezamos, quando nós nos postamos diante de Deus, não tem nada, não precisa de nenhum intercessor, não precisa de uma pessoa que fique entre nós e Deus. Nós falamos, nós nos comunicamos com Allah, com Deus, diretamente. Esse é o princípio básico do Islã. E que o Islã também tem 5 pilares, que é a crença em Deus, o testemunho de que existe apenas um Deus e digno de ser adorado, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o profeta e mensageiro de Allah, a oração, as 5 orações obrigatórias, a paga do zakat, que é a ajuda caridosa que é dada pelo aquele que tem condição financeira e atinge um patamar de condição e é dada diretamente para um pobre. O jejum do mês do Ramadã, que é o jejum durante o mês sagrado lunar do Ramadã, e a peregrinação a Meca, a casa de Deus, a Kaaba, uma vez na vida, para aquele que tem condição física e financeira de empreender essa viagem. Obrigado, Sheikh. Vamos ainda continuando com o nosso programa. Está a dizer que na fé cristã há o que chamamos de confessar os pecados. Sim. Um cristão vai num padre, num fulano, para confessar os seus pecados. E no Islã está ao contrário disso. Diz que lá yuhibbullah al-jahr bis-su'i min al-qawl illa man zulima. Agora, queremos jogar entre aqui e ali. Aqui está a proibir você divulgar os pecados que você fez. No Islã proíbe uma pessoa fazer pecado, depois falar ao público que fiz assim. Ao passo que no cristianismo, um crente vai fazer pecado, depois vai apresentar no padre, fiz assim, pedindo perdão. Será que isso, na parte religiosa, como que eu cheguei a explicar? Então, o pedido de perdão é uma coisa muito, muito interessante, essa pergunta. As pessoas, por que precisam ir a um sacerdote, a uma pessoa que é pecador como ela, que comete pecados, e essa pessoa que vai perdoar os pecados da outra pessoa? O perdão, ele vem de Deus. No Islã, quando pedimos perdão diretamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Deus, ele é perdoador, ele é misericordiador. Aquilo que Deus perdoou, está perdoado. Não há intercessão sobre isso. Como é uma coisa, até quando nós pensamos, uma pessoa comete pecados. Então todas as pessoas cometem pecados. Então ela cometeu um pecado,
ela vai para outra pessoa, vai divulgar os pecados dela e vai pedir para aquela pessoa que também comete pecado perdoar ela. E não pedir diretamente para Deus. Então, é uma coisa que fica até sem sentido para pensar. Porque Deus não precisa de intercessor. E também é proibido. Porque quando você está divulgando um pecado, aquele pecado também pode sair. Aquela pessoa pode acabar divulgando e criando uma situação e ficando uma coisa pior. Então, no Islã, se você tem os seus pecados, você se arrepende sinceramente e pede perdão a Deus, e Allah é perdoador e misericordiador e vai te perdoar. Ok, foi um prazer ter você aqui para responder as perguntas da semana, mas infelizmente o nosso tempo do programa já terminou e vamos continuar, inshallah, na próxima segunda-feira. Obrigado, Sheikh. Muito obrigado. Muito obrigado. Salam alaikum.